Olá, estamos aqui de novo para retomar aquelas conversas sobre o capitalismo, sobre o que é o capitalismo. Nós vimos nos últimos dois encontros que o capitalismo é uma ideologia. Essa ideologia ela é centrada em cima da propriedade privada, visando o uso da propriedade privada para obter lucro. A propriedade privada que nós estamos falando é a propriedade de todos os meios e fatores de produção, capital, terra e trabalho. Nós também discutimos e vimos que no capitalismo o desemprego é estrutural, faz parte dessa ideologia. E também no capitalismo a desigualdade de chances também é estrutural. Hoje nós vamos falar sobre mais uma característica do capitalismo, que todos nós percebemos de uma forma ou de outra, todos nós percebemos, que é o seguinte: no capitalismo tudo é negócio. Tudo, absolutamente tudo é negócio no capitalismo. Tudo tem preço. E nada, pelo menos em princípio, é pessoal. Ou seja, as coisas não se dirigem a essa ou aquela pessoa. Né? O que se quer é o lucro. Né? E isso decorre, como eu disse, do fato de que o capitalismo é uma ideologia onde o privado se sobrepõe ao público. Isso nos leva a uma situação, vamos dizer assim, paradoxal, uma situação contraditória, porque o regime que todos nós temos defendido ao longo de nossa vida é o regime da democracia. Né? Os grandes países capitalistas do mundo, todos eles se dizem democráticos. Né? E uma sociedade democrática ela é um sistema onde todos, absolutamente todas as pessoas, estão sujeitas da mesma forma e intensidade a um regramento geral. Ou seja, todos são iguais perante esse regramento, que são as leis. Mas, se o privado se sobrepõe ao público, não há como todos serem iguais frente à lei. Alguns, vamos dizer assim, são mais iguais do que os outros. Né? Então, a desigualdade, como eu disse, ela é estrutural. E essa desigualdade, ela tem uma companheira inseparável chamada corrupção. E o que é a corrupção? Corrupção é um negócio. A corrupção é quando, também já falamos disso anteriormente, a corrupção ela é a compra de vantagens, né, ou de informações, ou seja, ela é a compra de vantagens para um determinado negócio. Uma pessoa compra de outro o favorecimento, o privilégio ou a informação. Né? E numa sociedade, né, onde os instrumentos legais são escritos, que é a sociedade que nós vivemos, a aplicação deles, né, deveria ser equânime para todos, mas não funciona assim. A aplicação ela é relativa. A justiça passa a ser, digamos assim, flexível. Depende, um crime é relativo, depende de quem cometeu o crime. Abra qualquer jornal e você vai ver diversas situações dessas, mostrando os diversos pesos e medidas que uma sociedade, que uma justiça relativa tem. Como, por exemplo, um jovem preso com uma garrafa de vinagre em 2013, ficou preso, ficou doente na cadeia, conseguiu ser solto, seu processo tramitou até o Supremo, que manteve a sua culpa. Já um jovem preso com 130 quilos de maconha, filho de uma desembargadora, ficou preso alguns dias e saiu dali do presídio para uma clínica, e a sua defesa era que ele era aquilo, né, um traficante, e um traficante de grandes quantidades, por algum problema psicológico que ele teria apresentado. Assim como meia tonelada de cocaína dentro do helicóptero de propriedade da família de um senador,
também o assunto morre completamente. O assunto é que desaparece. Ao longo do tempo, né, isso tudo, na verdade, que nós percebemos agora, é antigo. Ao longo do tempo foi se criando um senso comum de que rico não vai para a cadeia. A cadeia é lugar de pobre. Né? Isso é um senso bastante cristalizado, né, entre a gente. Mas como é que faz para que a justiça seja leniente? Como é que se faz isso? Bom, primeiro é você ter uma justiça formada por pessoas que têm origem na classe dominante, naqueles 1% que tem uma renda superior aí a 20 mil reais, né, por mês. Então, se você tem uma justiça com todos os seus, vamos dizer assim, chamados aí operadores da justiça, promotores, juízes, desembargadores, ministros, todos eles têm origem na mesma classe social. Eles são absolutamente insensíveis para problema de outras classes sociais. Eu estou generalizando aqui, mas eu quero crer que existam, no meio de todo o grande número de juízes e promotores que existe no Brasil, que deva existir alguns que não tenham essa insensibilidade, mesmo tendo origem nas classes mais abastadas da população. Uma outra forma também é os grandes grupos investirem em política, investirem em eleger deputados, senadores, de tal maneira que eles possam também criar leis que os beneficiem, onde a aplicação da lei beneficie. Mas aonde que surge a corrupção? Como eu disse, a corrupção ela é um negócio. Ela é a compra de um privilégio, a compra de um benefício. Né? As pessoas querem algum tipo de informação privilegiada, então elas se dirigem a quem tem, compram dessa pessoa essa informação, compram o benefício, compram o privilégio, e assim a corrupção passa a ser não um problema, mas uma regra do jogo. E ela, pelos empresários, ela é vista como um negócio que tem custo, o custo entra na sua planilha e passa para o preço final do produto que ele vende. Né? E essas práticas, elas acabam sendo permeadas por toda a sociedade. Todos nós presenciamos, ou mesmo já vivemos, ou em algum momento praticamos isso, alguma coisa que, na verdade, tem que ser chamada de corrupção. Né? Uma gracinha aqui para adiantar um processozinho, né? Uma combinação para acertar uma licitação, um preço para o serviço com nota, um preço para o serviço sem nota, uma cervejinha para esse, um agrado para aquele outro, um recibo falso para aliviar, né, o imposto de renda, e isso vai crescendo. Isso vai crescendo. Quanto maior for o valor, a escala vai aumentando. A ideia de que tudo é um negócio e que nenhuma oportunidade de lucro deve ser desprezada, pode ser desprezada, dentro da ética do capitalismo, né? Nenhuma oportunidade de lucro deve ser desprezada, nos leva a outras possibilidades. Quando eu falei que tudo é negócio, é porque tudo é negócio. Né? Entre o negócio está o tráfico de drogas, por exemplo, que movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo. Você acha que o pequeno traficante das cidades, aquele que está ali de bermuda, que mora nas comunidades, ele, ou não, mora também nos bairros de classe média alta, que são os grandes consumidores das drogas. Você acha que ele tem capacidade de juntar milhões para poder ir em outro país e buscar droga? Não. Essas operações, quando elas são muito grandes, elas obrigatoriamente passam pelo sistema financeiro. E para o sistema financeiro isso é apenas um negócio. Da mesma forma, todos nós vimos a montanha de dinheiro que foi apreendida, né, no apartamento do Gedel Vieira Lima, apoiador desse governo golpista, que foi ministro do governo golpista. De onde você acha que veio esse dinheiro? Todo amarradinho, com etiqueta de banco, todo certinho? É claro que veio do sistema financeiro. Claro que veio de lá. O sistema financeiro
Isso também é só um negócio. Saúde é um negócio. Né? Países que têm servido como modelo, né, para a elite dominante do Brasil, como os Estados Unidos, você tem que pagar qualquer coisa, tudo que na saúde, você tem que pagar, porque compete a você a manutenção da sua capacidade produtiva. Se você, por um motivo, adoecer, você perde totalmente sua capacidade produtiva e será substituído por outro. Daí a necessidade de haver o desemprego, que é uma forma de ter um contingente de reserva para substituir essas pessoas. Então, no Brasil, nós não chegamos a esse ponto, embora a intenção do governo Temer, golpista, é chegar nesse ponto, e diversos outros candidatos que estão aí e dizem que vão continuar a política do Temer, como o Alckmin, o Álvaro Dias, o Amoedo e o Bolsonaro. Todos eles falam que vão continuar a política do Temer, é chegar nesse ponto, onde a saúde passe a ser uma responsabilidade individual e não do Estado. Quer dizer, para o Estado, a capacidade produtiva, né, desse fator de produção trabalho é competência, é uma responsabilidade individual de cada um, que se adoecer é substituído por outro que está desempregado, provavelmente até com um salário menor. Né? E, por falar em saúde, isso nos remete também às empresas farmacêuticas, a indústria farmacêutica no mundo. Em 2017, segundo a revista Forbes, o lucro da indústria farmacêutica foi da ordem de 4 trilhões de dólares. Só para se ter uma ideia, isso é 6 vezes e meia o PIB brasileiro de 2017. Tudo que se produziu no Brasil em 2017, multiplicado por 6 vezes e meia, é o lucro da indústria farmacêutica. Com um lucro desse tamanho, com um poder desse tamanho, que lei que regula uma indústria dessa? Quem estabelece o que a indústria dessa pode fazer ou não pode fazer, sendo do tamanho que ela é? A primeira coisa nós sabemos, as doenças da pobreza são discriminadas, doenças como tuberculose, verminoses, malária, dengue, todas essas doenças que são decorrentes da pobreza, não são objeto de interesse da indústria farmacêutica, porque as pessoas que sofrem essas doenças não têm dinheiro para comprar o remédio. Agora, remédios, né, com outros destinos, destinados a pessoas que podem pagar, esses aí são fartamente produzidos e com preços lá em cima e com uma grande, vamos dizer assim, ofensiva, né, de marketing. Todos nós que vamos periodicamente a consultórios médicos podemos observar a quantidade de representantes de laboratórios que ficam nas salas de espera dos médicos. A educação também é um negócio crescendo, cresce aqui no Brasil. As universidades particulares vão crescendo numa velocidade impressionante. A educação virou um negócio. Eu vi outro dia, eu li outro dia no programa de governo do Amoedo, né, que é candidato a presidente pelo partido do Banco Itaú. O Banco Itaú criou um partido só para ele falando que a educação não deve ser obrigação do governo, a educação, se os professores quiserem, se organizem, façam uma escola e deem suas aulas. Né? E outro ponto do seu programa, ele diz que o problema da educação brasileira é a quantidade de direitos, pasmem, a quantidade de direitos e privilégios que os professores têm. Essa é a visão dessas pessoas do andar de cima com relação à educação. A educação, ela é fundamental para aumentar a produtividade de qualquer sistema produtivo. Na Alemanha, a educação é toda gratuita. Na Noruega, ela é assim também. Na Suécia, ela é assim também. Será que esses países estão errados? São países capitalistas. Será que esses países estão errados? E só os nossos gênios aqui, com J, nossos gênios, é que estão corretos? Será que é isso? Bom, caminhando para o final desse nosso papo, essa percepção de que tudo
deve dar lucro, também justifica as posições que o governo atual tem tido com relação à liberação do agrotóxico. O agrotóxico é uma forma que os produtores rurais, né, o agronegócio, tem de aumentar a sua produtividade sem ter que investir em tecnologia, sem ter que investir em qualidade, em pesquisa genética. É isso que se quer. Ao invés de investir nisso, usa-se o agrotóxico e assim então se garante que você tem uma produção grande e venda a sua produção. Se isso vai causar o câncer nas pessoas, isso é problema de cada um. Cada um cuide disso, ou coma aquilo ou não coma. Então, concluindo, a corrupção ela também é estrutural no capitalismo. Não existe um capitalismo totalmente honesto. Não, isso é impossível de existir. Ok? Então a gente se encontra de novo. Até outra vez.